Rafael Papa é escritor, expositor espírita, atua na Fraternidade Espírita João Batista, é psicólogo clínico e atua como mestre em administração na Universidade Federal de Juiz de Fora. Rafael, por gentileza, seja bem-vindo. Nós vamos agradecer também ao nosso amigo Juliano Fagundes, que vai fazer a interpretação de Libras da palestra que o Rafael vai proferir a partir de agora, então. São 30, né? Beleza. Bom dia a todos. Gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem uma xícara de café. Aqui ocorrerá o movimento de multiplicação do café. Fecharam? Surtiu efeito? Então, bom dia, gente. Vamos no esforço. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Um prazer enorme nesses 40 anos do Congresso Espírita de Goiás, né? Que já é tradição, né? São 4 décadas, né? De muito consolo, de muita festa, de muitas histórias. E fico muito grato, muito feliz e agradeço à Federação Espírita de Goiás e todos os amigos, todos os anônimos e também o nosso irmão de Libras, que é o nosso querido irmão ali, Juliano, que eu também não sabia que ele, além de médium, fazia Libras, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós hoje estamos aqui fazendo um lançamento também da nossa obra, Transtornos Mentais, pelo Espírito Hamed, né? E a gente vai conversar um pouco sobre a saúde integral do ser. Alguém está precisando de saúde, gente? Mental? Tem alguém aqui ansioso? Agora o pessoal vai começar a mentir, viu? Tem alguém em depressão? TDAH? Bom, autismo? Aí tá, começou a mentir, viu? Hoje nós temos no mundo 1 bilhão de pessoas classificadas com algum tipo de transtorno mental, algum tipo de distúrbio emocional. Em 2018, no Brasil, a preocupação com a saúde mental era prioridade para 18% da população. 18%. Em 2023, essa preocupação aumentou para 52%, superando o câncer, superando os vícios, superando até a fome. Estamos com fome de saúde mental. Estamos buscando caminhos para melhorarmos a nossa saúde mental, buscando caminhos para desenvolver estratégias, para desenvolvermos competências emocionais. Em 2023 tivemos 700 mil suicídios, pessoas que atentaram contra a própria vida. E antes de fazer psicologia, eu fui uma delas. E só não o cometi porque assisti uma palestra nosso amigo Haroldo Dutra Dias. Nem espírita eu era. Por isso que muitas vezes o verbo, o consolo, a doutrina espírita, ela vem com esse tom fecundo de fertilizar o nosso coração, a nossa alma. E hoje eu estou aqui, escrevendo sobre transtornos mentais, sobre saúde mental. Isso é extremamente importante. Hoje, mais do que nunca, podemos dizer, e pelas evidências científicas, que a Terra é um hospital. A Terra é um hospital.
E nós precisamos aprender a lidar melhor com os transtornos mentais. Não é o fim do mundo ser autista, não é o fim do mundo passar por um processo de depressão, não é o fim do mundo passar por um processo de ansiedade, não é o fim do mundo ter TDAH. São essas respostas que nós estamos buscando. São essas questões que vibram na nossa alma. E o Espírito Hamed nesse livro nos vem trazer que grande parte desses conflitos emocionais surgem da culpa que nós trazemos, pelas extravagâncias do passado, de uma mente que já reencarna um tanto quanto desequilibrada. E ao permear pela vida, pelo corpo físico, pela família, pelos reajustes, é como se fosse um copo cheio que com algumas gotas ela vira uma catarse, se transformando então nessas doenças, nesses distúrbios. Mas como alguns poetas dizem, quando está tudo muito escuro, a grande realidade é que essas estrelas mais brilham. Porque a doutrina espírita vem para nós ser uma doutrina de esperança. Uma doutrina de esperança. Uma doutrina que apresenta aos outros esclarecimento. Uma doutrina que apresenta caminhos. Uma doutrina que apresenta edificações no nosso espírito imortal, para que a gente possa sair, nem que seja 1 milímetro, melhor do que nós somos e reencarnamos. Se nós avançarmos, e se nessa vida nós tivermos pelo menos um amor para toda a vida, foi uma reencarnação bem-sucedida. Se nós soubermos conviver com perdão, se nós aprendermos a lidar com as nossas limitações, nós aprendemos muito fácil a doar o perdão. Porque o perdão consiste na dificuldade do ser consigo mesmo. E por isso não consegue conceder aquilo que ele nem se oferece. Como eu vou perdoar se eu não me perdoo? Então vivemos um ambiente material em que as pessoas compram 1, 2, 3, 4 carros. Às vezes até para combinar com a roupa. Hoje eu vou sair com um carro verde para combinar com a roupa verde. Existem estudos sobre felicidade, sobre saúde mental, que nos dizem que a partir do segundo bem adquirido, essa felicidade já começa a decair. Essa felicidade não é consistente, porque é uma felicidade pautada em coisas. É uma felicidade pautada em bens. Os bens são importantes, o dinheiro é importante, a matéria é importante. Mas como Jesus disse, será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Será que vale a pena ganhar o mundo inteiro, fortuna, fama, dinheiro, vaidade, e perder a própria família? Qual a reflexão que nós temos que fazer? Qual a reflexão que nós precisamos para a nossa vida?
porque o vazio que tomou conta dos corações, e Jesus já havia previsto isso, que de muito se frustrarmos uns com os outros, de muito se decepcionarem uns com os outros, o coração das pessoas iria se esfriar. E é isso que estamos vendo. Corações frios, gelados, tristes, aturdidos, assolados agora pelos transtornos mentais. E outro dia, com o Espírito Hamed, conversando com ele disse: mas isso é bom. Eu falei: como que é bom? As pessoas estão adoecidas, as pessoas estão passando dificuldades emocionais, como isso pode ser bom? E ele me relembrou da lei de destruição. Porque se alguma coisa está sendo destruída, algo novo está para renascer. Algo novo está para emergir. Então, se alguém aqui está passando por um transtorno emocional, significa que a sua consciência está querendo que você se modifique. Isso é maravilhoso. O que para nós é um transtorno, para os céus é uma bênção. O que para nós é um conflito legítimo, verdadeiro, doloroso, para a eternidade é uma bênção. Porque nós pensamos muito transitoriamente sobre as questões da vida. E nesse impulso, e nessa vontade, nesse vazio, surgem muitas dificuldades e as pessoas querem tirar a própria vida. Semana retrasada, no nosso centro espírita, lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, eu chamo de Campo Longe, porque é bem longe mesmo, bem distante, né? Tem que chegar lá volitando, pegar um aérobus, né? Pra você chegar lá a tempo. E surgiu um caso muito interessante, de uma senhora que mora no Maranhão, e havia sido cometido por um transtorno psiquiátrico e tentou retirar a própria vida. Mas era alguém muito feliz. É alguém que em momento algum se deixou abalar pelas adversidades da vida. Em momento algum deixou de sorrir, de manifestar esperança. Então uma das minhas pacientes entrou em contato comigo e disse: tem alguma coisa errada. Qual o remédio espiritual para isso? Porque até internada ela ficou. Um mês internada numa clínica psiquiátrica porque tentou suicídio. Na outra semana levamos o nome dela para a desobsessão. Um trabalho que nós fazemos em paralelo, está acontecendo na palestra pública, passes, cirurgias espirituais. Nossa casa trabalha também com esse trabalho. E levamos o nome dela para a desobsessão. Haviam mais de 20 espíritos suicidas vinculados àquela mulher. E não seria possível de uma vez só doutriná-los, conversar com eles e dar um novo rumo para a história espiritual. Mas como? Por quê? Porque numa outra encarnação ela havia suicidado. Naquela gavetinha que fica no perispírito do passado, aqueles espíritos encontraram ressonância
com a tendência suicida dela, que não se manifestara nesta encarnação. 2 dias após o processo de desobsessão, do primeiro dia de desobsessão, a mulher voltou a sorrir. Uma mulher que não sorria, uma mulher que estava em depressão, uma mulher que havia acabado de sair de um hospital psiquiátrico, começou a sorrir e querer fazer aquilo tudo que fazia antes. Teve as suas medicações reduzidas, teve o seu processo psiquiátrico, psicológico, importantíssimo, porque Kardec, na codificação, nunca disse para abandonarmos a ciência da Terra, para deixarmos de lado os transtornos mentais, emocionais, apenas por conta do Espiritismo. Não. Ele pede para que a doutrina dos Espíritos seja um complemento, que essa medicina espiritual, que essa atuação, que essa intervenção espiritual seja um complemento. E muitas pessoas largam os remédios, largam os tratamentos, o que vai de encontro, o que vai ao contrário do que o codificador nos ensinou. Então, nesse processo, a doutrina espírita devolve sorrisos. Devolve sorrisos para aqueles que tentam suicídio. Vocês imaginem quantas pessoas subjugadas por espíritos vingativos, se fossem auxiliadas por essa doutrina redentora, passassem pelos benefícios que o Espiritismo pode ofertar. O quanto que cairia o número de suicídios no mundo? O quanto seria necessário, diante do que os Espíritos dizem de uma calamidade emocional que cada vez mais se aproxima da nossa sociedade, a doutrina espírita emergir, não como salvadora de nada, mas com o seu processo de ciência, filosofia e religião, nos auxiliar a ter um panorama espiritual junto com a panorama material. Quanto que as pessoas seriam mais bem tratadas numa visão integral do ser, olhando o corpo, olhando o espírito. E o Espírito Hamed nos traz outros casos. TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e atenção, que nada mais são espíritos, pelo que se diz pela medicina da Terra, menos inteligentes, dificuldades. Mas na concepção espiritual, são espíritos que vieram com a sua inteligência restrita, para que não enveredassem em caminhos novamente do mal. Como eu disse, para nós é um transtorno, para eles uma bênção. Porque se aquela inteligência viesse com toda força, com toda intensidade, eles poderiam voltar a cometer os mesmos erros. E os Espíritos nos dizem, em especial o Espírito Hamed, isso acontece para que eles desenvolvam a asa do amor, a asa do abraço, da socialização, a asa
da fertilidade espiritual, das virtudes que nós precisamos alcançar. É a partir do momento que a pessoa segue o caminho dela, que ela utiliza a inteligência dela com os propósitos reencarnatórios, com seu sentido de missão, essa inteligência vai sendo liberada. Essa inteligência vai sendo desembaçada, como um para-brisa de um carro, porque a pessoa optou andar no caminho correto. Então ela vai tentar expressar a inteligência dela, ela sente que é inteligente, mas não consegue, então ela se torna apática, fica hiperativa, sabe que tem recursos dentro de si, mas não consegue manifestá-los. E foi um dos casos também do nosso centro espírita. Através do atendimento psiquiátrico, né? Um atendimento biopsicossocial e espiritual. Uma das pessoas que nos procuraram, através do autoconhecimento, instalando na sua vida uma rotina, instalando na sua vida uma rotina imposta, porque muitas vezes os indivíduos com TDAH têm dificuldades de começar uma tarefa e terminar, então algumas rotinas precisam ser impostas para que ele consiga seguir aquele certame, né? aquele processo. Alguém já viu o quarto de alguém com TDAH, gente? Melhor não ver. Vou mandar uma foto do meu para vocês. É um horror. Vai ter que arrumar, né? Então essa pessoa nos procurou, participou do processo de autoconhecimento, processo psicoterápico, e nela havia uma apatia muito grande. E nela havia uma tristeza profunda que nós desconhecíamos o motivo. O pai dela havia desencarnado há 8 meses. E frequentemente ela tinha falta de ar. E o pai morreu afogado. E eu tentei linkar uma coisa com a outra. Vamos levar para a desobsessão. Mas ela queria estar presente na desobsessão. Então demos liberdade para ela participar. E antes de entrar na sala, ela sentia-se cada vez mais com falta de ar. Um desespero muito grande. Parecia que ela estava se afogando. E ao entrar na reunião mediúnica, os médiuns dão passividade a um espírito. E quem era? O pai dela. E o pai dela diz: minha filha, eu era alcoólatra. E eu gostaria de dizer o que eu nunca te disse na minha vida: eu te amo. Eu te amo. Quantas oportunidades nós temos de dizer que ama alguém e não dizemos. E a vida é tão breve. A vida é tão curta. Já dizia o Rossano, que cantou aqui, né? A vida é tão rara. Por que não manifestamos esse carinho para as pessoas ao nosso lado? Porque aquele pai estava desesperado, porque ele queria dizer: eu te amo, pelo menos por essa encarnação, a última vez. E eu quase desabei, fiquei lá no canto, né? Porque tinha que ficar só observando. A apatia acabou,
a depressão foi embora. Esse é o espiritismo. Esses são os remédios espirituais. Essas são as práticas que Divaldo, Raul Teixeira, Francisco Cândido Xavier e tantos outros baluartes do espiritismo nos trouxeram. O auxílio da espiritualidade para consolar os nossos corações, para devolver a dignidade para as nossas vidas. Nos sentimos amados por Deus, para elaborar uma... E muitos de nós vivemos um processo, vamos fazer a nossa reforma íntima. Só que a reforma íntima é um processo. Ela entra como um remédio espiritual, o autoconhecimento é fundamental. Mas ninguém faz autoconhecimento numa sexta e termina numa segunda. Autoconhecimento é uma proposta, uma caminhada, em que você vai se descobrindo. Muitos de nós estão adoecidos, porque querem objetivos inalcançáveis. Alguns homens querem ser morenos altos, bonitos, como é que é? Sensuais, né? É isso aí, mais ou menos isso. Querem ser instagramáveis, bonitos, perfeitos. Hoje os lares brasileiros, mais de 50% deles, depois o Jorge pode dizer um pouco sobre isso, são formados por mulheres que lideram seus lares emocionalmente e financeiramente. Então a mulher precisa ser mulher, fazer as unhas, cortar o cabelo. No caso da Eulália tem que ser médio ainda, né? Ser mãe, ser uma excelente profissional, tem que provar tudo para todo mundo, porque a gente está sempre se comparando. A gente esquece de escrever o próprio roteiro, a própria trajetória, a própria autenticidade, que é extremamente fundamental. Estamos querendo ser cópias uns dos outros, enquanto somos seres singulares. Eu quero a caminhada dele. Mas você sabe o que ele fez para chegar ali? Quantas pessoas se acham fracassadas por um insucesso profissional, esquecendo que a vida é muito mais do que isso. Muito mais do que um sucesso profissional. Se o sol tem o objetivo de iluminar, se a laranjeira tem o objetivo de dar laranja, o abacateiro de dar abacate, para que estamos aqui? Não seria para evoluir? Evoluir espiritualmente, ter um sentido de vida, algo que pulse o nosso coração, porque se não vier da alma, não transforma. Se não fizer sentido o seu trabalho, você está ferindo a sua essência. Se você diz sim para todo mundo para pertencer a um determinado grupo, você está ferindo a sua essência. Está largando, deixando de lado a autenticidade que você tem de ser um espírito imortal, livre. A verdade é desconfortável. E a proposta do autoconhecimento
é desconfortável. Mas a pergunta e reflexão que eu gostaria de deixar para vocês: o que é mais desconfortável? Continuar sofrendo da maneira como estamos vivendo? Ou assumir a nossa verdade, a aceitação de quem somos, buscar nos condenar menos, olhar para a nossa vida com um pouquinho de mais de respeito, ter um pouco mais de orgulho daquilo que já fizemos? Ninguém só erra. O que é desconfortável? O que vale a pena? Essa encarnação é um divisor de águas. Nunca tivemos tanto conhecimento, nunca vivemos tanto e nunca tivemos tão pouco tempo. Precisamos eleger nossas prioridades. Precisamos harmonizar os nossos objetivos. E a doutrina espírita, como terceira revelação, precisa ser semeada para todos os lados, todos os cantos. E essa ferramenta do autoconhecimento se torna uma liberdade que ninguém te rouba, porque você é convicto de quem você é. Quando você tem certeza de quem você é, quando você tem certeza do teu sentido de vida, do teu propósito, ninguém vai te roubar de você. Para finalizar minha fala, gostaria de fazer, além de um carinho com a nossa amiga Sâmia, né? Na verdade, uma grande amiga mandou esse poema para mim. Fala sobre saúde mental. Eu gostaria de terminar recitando esse poema para vocês. E a página é Saga das Almas, né? Saga das Almas. Entra lá, gente. É de chorar. Você entra lá e fica querendo beber dessas poesias. E diz o seguinte: um sonho a realizar. Ergue a cabeça e esquece o passado. Tens o presente esperando por ti. Abre teus olhos e sonha acordado, que enxergarás o caminho a seguir. Levanta e anda, a vida é uma festa que te convida a continuar. Mira o horizonte, o caminho te espera. Tu tens um sonho a realizar. Olhe de frente os teus medos e dores e honra a vida que te quer feliz. Pisa mais leve, o caminho é de flores. Cores, perfumes existem por ti. Olhos nos olhos e pega na mão. Tenta de novo, mas sem reclamar. Perdoa o outro e pede perdão. Fala que ama e te deixa amar. Na caminhada te olha no espelho e acolhe o cara que olha para ti. Te põe no colo com os teus defeitos, que encontrarás o teu sonho, enfim. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.